Eu não lembro o momento exato em que tudo desmoronou. Só sei que, de repente, o som das vozes sumiu, a luz apagou e o mundo que eu conhecia ficou distante. Era como se eu estivesse preso dentro de mim mesmo, sem conseguir gritar, sem conseguir correr, sem ninguém ouvindo. As pessoas diziam: "Você é forte, você aguenta, você nasceu para liderar." E eu sorria, fingia que estava tudo bem. Mas por dentro, eu estava gritando, até que um dia eu simplesmente parei de tentar. Parei de orar, parei de lutar, parei de crer. Comecei a fazer tudo no automático. Ir à igreja, levantar as mãos no louvor, postar versículos, mas dentro de mim só existia silêncio. Foi ali que percebi. Eu estava me perdendo. E o pior, ninguém notou. Comecei a cair devagar, sem alarde. Minhas convicções foram sendo corroídas, pouco a pouco. O pecado começou a parecer menos perigoso. A dor, mais confortável. A distância de Deus, mais normal. Eu já não ouvia sua voz. Ou será que eu parei de escutar? Comecei a justificar tudo com frases espirituais. É só uma fase. Todo mundo erra. Depois eu conserto. Mas no fundo eu sabia. Aquilo não era só uma fase. Era uma fuga, um afastamento, uma queda. E então eu caí. Feio. Fundo. Dolorosamente real. Não foi um escorregão. Foi um mergulho. Uma escolha atrás da outra. Um erro que puxava outro. Uma mentira que encobria outra. Até que eu me vi num lugar escuro, frio, sujo e sozinho. Era como se eu tivesse sido engolido por mim mesmo. E não havia ninguém ali. Nenhum amigo. Nenhuma palavra. Nenhum som. Só eu e a vergonha. O rosto sujo de arrependimento. As mãos vazias de fé. O coração duro. A alma quebrada. E foi nesse lugar que algo dentro de mim sussurrou: será que Deus ainda me quer? Eu queria voltar, mas não sabia mais o caminho. As orações me pareciam falsas, a Bíblia distante, a presença de Deus inacessível. Tentei forçar um arrependimento, mas tudo soava ensaiado. Era como se o céu estivesse fechado, como se minha voz não passasse do teto. A vergonha era um peso que me prendia ao chão, e a culpa, um eco que gritava dentro de mim: você estragou tudo. Eu me olhava no espelho e não via mais um filho. Via um erro, uma decepção, uma bagunça. E então veio o medo. Medo de não ser mais amado. Medo de ser só mais um que começou bem e terminou mal. Medo de que Deus tivesse desistido. Mas no fundo, bem no fundo, havia uma faísca, quase apagada, quase imperceptível. Era esperança. Ou saudade. Não sei. Só sei que eu queria voltar. Mas como se volta? Quando você mesmo destruiu a ponte. Eu não ouvi uma voz do céu, não vi um anjo me visitando, mas vi um versículo antigo, num caderno velho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Aquilo bateu diferente. Talvez, só talvez, ele ainda estivesse me segurando. Eu estava no chão, literalmente no chão do meu quarto, e chorei. Como há muito tempo eu não chorava, sem palavras bonitas, sem explicações espirituais, sem máscaras, só dor, só verdade, só eu e ele. E naquele choro, algo quebrou, e algo começou a ser reconstruído. Não era mágica, não foi instantâneo, mas foi real. Um arrependimento genuíno, uma oração tímida, me ajuda, e um Deus que não virou as costas. Eu descobri que ele ainda estava ali, mesmo quando eu o ignorei, mesmo quando eu o desonrei, mesmo quando eu fingi não precisar dele. Ele ficou. Fiquei dias sem saber como voltar, mas aos poucos fui me permitindo tentar de novo, orar de novo, ler a palavra de novo, falar com ele mesmo sem sentir. Foi estranho no início. Parecia que eu estava me reapresentando a um Deus que nunca me esqueceu. Cada passo de volta parecia pequeno demais, mas ele celebrava cada um. Eu me sentia fraco. Ele me chamava de filho. Eu me sentia sujo.
Ele me chamava de amado. Demorou para eu acreditar de novo, mas quando a fé voltou, ela voltou mais viva. Não baseada em méritos, mas em graça. Eu não merecia, mas Ele ainda me queria. Essa verdade me destruiu e me refez. Foi quando eu percebi, Ele não estava me esperando no topo. Ele desceu até o fundo comigo, para me resgatar, para me abraçar, para me levantar. Você já olhou no espelho e não se reconheceu? Foi assim comigo. Eu me olhava e via um sobrevivente. Alguém que carregava as marcas de uma guerra que quase me destruiu. Mas agora, essas marcas não eram mais vergonhosas. Eram prova de graça. Eu pensei que a queda era o fim, que minha história terminaria no chão, no silêncio, na perda. Mas eu estava errado, porque com Deus, o fim nunca é o fim. Na verdade, Ele é especialista em recomeços improváveis. Foi no meio do pó, com o rosto ainda molhado de lágrimas, que eu ouvi algo dentro de mim se levantar. Uma fé tímida, mas viva. Um sussurro de coragem. Levanta. E eu levantei. Não com orgulho, não com força própria, mas com graça. Eu levantei ainda com feridas, mas agora elas estavam sendo curadas. Levantei ainda com lembranças, mas agora elas não me prendiam mais. O passado não sumiu, mas Deus o ressignificou. Ele pegou cada pedaço quebrado, cada capítulo de dor, cada decisão errada e começou a escrever algo novo. Eu não voltei para o mesmo lugar. Eu voltei diferente, mais leve, mais verdadeiro, mais rendido. E sabe o que é mais lindo? Ele não só me acolheu, ele me confiou um propósito. A mesma voz que um dia me viu caído, agora dizia: vai, conta para os outros que ainda há esperança. E eu entendi. O que me destruiu, agora seria a ponte para curar outros. A queda, agora era testemunho. A dor, agora era mensagem viva. Eu deixei de ser só um sobrevivente. Me tornei mensageiro da graça. Entendi que quando Deus permite que a gente chegue ao fundo, não é para nos enterrar, é para plantar, porque a semente morre antes de nascer. Mas depois, ela floresce. E eu floresci. Hoje eu falo com quem está onde eu estive, com quem acha que Deus o deixou, com quem vive no eco da culpa e do medo. E digo: ainda há um pai esperando. Ainda há um nome sendo chamado. Ainda há um recomeço preparado. Ainda há vida, mesmo depois da morte emocional. Ainda há luz, mesmo depois do fundo do poço. Ainda há um plano, mesmo depois da queda. E não, você não está sozinho. Se tudo em você diz que é o fim, lembra disso. Deus transforma finais em começos, dor em cura, cicatriz em testemunho, perda em missão. Porque Ele não escreve histórias como o mundo escreve. Ele escreve com sangue, amor e redenção. E se você ainda respira, é porque a história não acabou. Esse não é o fim, é o recomeço.